Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao QLC Play. Eu tenho esse canal, Quanto à Luz Celestial, justamente para poder conectar o mundo material com o mundo espiritual, te trazendo realmente conhecimento de mão dadas com a ciência, sem essa história de conto de história para fazer audiência, sem nada disso. Aqui o papo é bem é bem objetivo, é bem claro, sem fantasia, sem dogma, sem nada, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o planeta Terra pulsa, sobre a ressonância de Schumann. Então, veja que coisa legal. A ciência já descobriu há um tempão que tem uma coisa chamada ressonância de Schumann, que é um coração do planeta pulsando. A gente vai entender cientificamente sobre isso, tirar todas as fantasias, as fake news, tudo que o pessoal fala um bom tempo sobre a ressonância de Schumann, e a gente vai colocar aqui a verdade de forma bem séria, bem objetiva para você que está conectado com o mundo espiritual e o mundo material, o que é verdade, o que é mentira, como que a gente pode conectar as coisas. Então, este é o lugar certo para a gente falar, é por isso que você está aqui. Primeira coisa, a ressonância de Schumann é algo científico verdadeiro, você está vendo aí na tela, a gente tem todas as frequências, tem a primeira frequência, que é a frequência mais forte, mais dominante, depois a gente tem outras frequências, e isso já está aí há um tempão sendo medido há décadas. Ressonância de Schumann é um fenômeno eletromagnético global, ou seja, é o planeta inteiro. Esse fenômeno é causado por quê? Por descarga de raios. Então, os relâmpagos, as tempestades, os raios, ele causa esse fenômeno, e esse fenômeno ele é em baixa frequência, você não consegue escutar no ouvido, você precisa ter aparelhos para isso, por isso chama de ELF, tá? Então essas frequências baixas eletromagnéticas específicas, elas ficam presas e ficam circulando o nosso planeta, tá bom? Eu trouxe aqui um vídeo para você ver sobre a ressonância. Olha aí para você entender como é que é. Tá vendo? Aqui os raios começam a circular no ambiente, tá? E aí ele vai ecoando em todo o planeta. E aí a ressonância de Schumann, vocês vão entender, foi isso que esses caras conseguiram medir cientificamente. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a doutrina espírita? Vamos lá entender com fatos, tá? Então, como é que isso acontece? Você viu no vídeo, tá? A gente tem várias camadas na nossa atmosfera. E a camada da ionosfera é onde essa onda bate, que você viu no vídeo, e ela volta, tá? Então, na medida que isso vai acontecendo, a nossa atmosfera vai absorvendo essas frequências, elas vão desaparecendo. Tem certos casos que o comprimento de onda bate entre 3 e 30 Hz, é aí que em um determinado momento esses raios vão ficar dentro dessa frequência, e é aí que a gente ouve o batimento cardíaco do nosso lindo planeta azul, do nosso planeta Terra, nosso planeta também é chamado de Gaia, de Urântia, tá? E esse mesmo princípio funciona para a propagação das ondas de rádio. Então eu trouxe aqui essa imagem que vai te mostrar todas as camadas que a gente tem da atmosfera. Então cada camada dessa a gente tem alguma coisa circulando, algum som, é a camada onde tem o balão, onde tem o avião, onde tem o satélite, onde tem a estação espacial, onde ficam os astronautas, ou seja, saiu dessa última camada, a gente diz que entrou no espaço. Então o que a gente vai falar é como esses raios que estão aí na troposfera causam isso tudo, e eles vão como é que a gente diz, ricocheteando até a ionosfera, até lá em cima. Então a gente tem toda essa parte que a gente vai falar sobre isso, tá? Aqui tem um outro desenho que é mais simples, mais claro, que a gente descobriu isso já há muito tempo,
E é assim que a antena transmissora de rádio manda um sinal para outra antena receptora do outro lado do planeta. Por isso que tem delay nas coisas, né? Depois a gente descobriu a internet, faz tudo a cabo, então vai mais rápido. Mas também a onda de rádio que você vai receber, vai ouvir no teu carro, ela funciona assim. Então, no meio do caminho, você tem os amplificadores de sinais para o negócio continuar batendo lá em cima, voltando até cair na antena receptora, tá? Então, nosso planeta tem, em média, como você está vendo aí, 50 relâmpagos ocorrem a cada segundo, tá? Então ele vai criando ondas eletromagnéticas e a ressonância de Schumann pega aquela frequência certa, começa a medir e a gente vai entendendo o que está acontecendo. O que a NASA descobriu com esse estudo científico? Dependendo do tamanho do planeta, do tipo de átomos e moléculas que você encontra na atmosfera desse planeta, por isso que quando a gente vê que a NASA está tentando ver Plutão, ficou surpresa que Plutão tinha uma atmosfera. Então ela fica caçando essas atmosferas, por quê? Porque ao escutar essa ressonância com seus aparelhos, né, que eles têm lá, satélite e um monte de outras coisas, eles conseguem entender de que aquele planeta é composto, de água, de metano, de amônia e por aí vai. Então assim que eles conseguem descobrir não só pela refração da luz, por isso que se tornou muito importante essa história de ressonância de Schumann. E quem foi esse cara que descobriu isso? Foi nada mais, nada menos que esse carinha aí, um alemão chamado Winfried Otto Schumann. Foi ele que entendeu e criou o mecanismo para a gente ouvir essas frequências, a gente ouvir como o planeta pulsa, e ele descobriu que a frequência principal, a primeira frequência, o planeta sempre, há muito tempo, fica ressonando numa frequência de 7,83 Hz. Isso há décadas está assim. Aí flutua um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, e a coisa vai flutuando, então a gente está sempre nisso daí. A questão é que foram colocados em vários locais no planeta instrumentos que vão medir isso, e isso está disponível na internet. Quem tiver mais interesse, quiser saber, me chama aqui, ou entra no nosso grupo do WhatsApp, e que tem lá no site, vocês vão ver. Então, como vocês podem ver, por exemplo, eu peguei esse exemplo daqui, agora de junho, então você pode ver que entre um determinado horário e período, a gente teve um pico lá no alto de 65 Hz, ou seja, a gente teve uma amplitude muito forte. Espera aí, Marcos, você acabou de falar de frequência, agora fala de amplitude? Para. Deu um nó na minha cabeça. Então vamos lá. A ressonância ela mede a frequência 7,83 MHz e ela mede a amplitude. Como é que a gente vai entender isso? Entenda o seguinte, a frequência é o tipo de som que está sendo emitido. Então tem uma frequência, segunda, terceira, quarta, quinta e vai. Na medida que eu vou subindo a frequência em hertz, o barulho vai ficando mais baixinho, você vai ouvindo menos. Então, a primeira frequência que o pessoal escuta mais alto, tá? E o que é essa amplitude? O power, o poder, é o tamanho do barulho disso. E o tempo que isso fica em barulho, ele vai medindo, ou seja, eu tenho um som, uma frequência, e quanto ela vai alto, ou seja, qual é a potência dela. E ele vai medindo de hora em hora para ver quanto tempo isso está se sustentando, tá? Então, não é nada do outro planeta, é bem simples o que eu acabei de te falar, e é isso que esses gráficos vão colocando. O que acontece é que você pode ver que de um tempo para cá, esse 7,83 MHz, ele era sempre bem tranquilo, isso sempre acontecia, né? Mais ou menos aí, eu botei a linha para vocês verem na tela, aí você tem um pouquinho para baixo, um pouquinho para menos e por aí vai. E aí isso aí é medido, né? Essa medição que o pessoal mais usa tem na Romênia, tem na Itália e tem aí na Rússia, e tem mais um agora que eu não estou lembrando o nome. Essa de Tomsky é a mais famosa, que fica lá na Sibéria, isso é medido, então o site é russo, aí você bota lá
no teu navegador, e teu navegador geralmente tem tradutor online, aí ele pode traduzir a página em russo para o português de boa, tá? E aí você vai ver e pode acompanhar isso. Mas afinal de contas, isso tudo que a gente está falando de ressonância de Schumann, por que a gente fala isso tudo? Porque isso está muito conectado com a doutrina espírita por espiritismos. Em primeiro lugar, os neurocientistas têm consciência dessa ressonância de Schumann e dessas frequências, dessas harmônicas que eles chamam. Tá? Essas frequências, elas interagem com o nosso cérebro, ou seja, interagem com a gente de diversas formas. Na nossa saúde, na nossa emoção, na nossa consciência, na nossa criatividade, no nosso sono, no nosso estado de uma forma geral. É uma das coisas que interagem. E os neurocientistas sabem que o nosso cérebro é muito adaptável, vamos dizer assim, tá? Então eles sabem que eles não conseguem entender se o nosso cérebro se adaptou à frequência do planeta ou a frequência do planeta empurrou goela abaixo ao cérebro, você vai trabalhar nessa frequência porque você aqui nasce. Bom, isso aí deixam eles discutir, eles falarem. O fato é que quando a gente dá um passe na pessoa, um passe que sai pela nossa mão, isso está passando por toda a nossa atmosfera, está chegando aqui no planeta Terra, no nosso pulso. Então, é óbvio que a gente está trabalhando em cima dessas frequências, porque é magnetismo. É a ciência dando mão dadas à doutrina espírita. É fato também que quanto mais a pessoa ela está conectada com o planeta, maior é o magnetismo dela. E aí tem uma explicação, porque a Terra está pulsando, está falando isso. E quando a gente sai do planeta Terra, a gente vai para o espaço, a gente começa a sentir mal, o nosso corpo para de funcionar, a gente envelhece, dá problema de célula, tudo. Por quê? Porque não é só da gravidade que a gente fugiu, né? A gente saiu também desse arco da ressonância de Schumann que nosso cérebro, nosso corpo, as nossas células estão vibrando e estão acostumados. E você sabe também que quando a gente fala de reencarnação, a gente fala de corpo astral, o nosso corpo astral, né, ele é, quando a gente vai para a matéria, ele é constituído, tudo é uma capa com que o planeta fornece hoje em dia. Por isso que quando você sai de um planeta e vai ter que reencarnar em outro planeta, existe um período de adaptação para isso. Ah, Marco, onde é que você sabe essas informações? Gente, vou repetir, vou falar de novo. Chico Xavier deixou mais de 450 obras. Se você ler só isso, pegar e ler, você faz um mestrado daqueles sobre a doutrina espírita. Eu não consigo ler nem a metade disso ainda, porque é difícil de absorver, e olha quanta informação tem. Então, como eu disse, a ressonância mais forte, né, a harmônica mais forte, a frequência mais forte é 7,83 MHz. Mas a gente tem a segunda, que é 14,3, a terceira, que é 20,8, a quarta, 27,3, e aí vai 33 ponto outro e vai indo. Quanto mais que eu falei, quanto mais essa harmônica fica numa frequência maior, mais baixinho é o barulho dela, menos ela vai interagir com a gente. Por isso que se mede muito a primeira, e aí o pessoal chega a olhar a segunda e a terceira, se quer ver algumas coisas. Mas para a gente não ficar numa coisa muito científica, basta entender a primeira que vocês vão perceber. Pô, Marco, mas por que isso tem a ver com o corpo humano? Gente, dá uma olhada só o que eu mostrei aqui na tela para vocês. Olhem só isso. Quando a gente fala do nosso cérebro, alfa, beta, gama, delta, teta e por aí vai, olha onde é que estão as frequências. Olha isso, gente. Quando a gente fala da frequência beta, que é a frequência onde você está mais, né, ativo, olha só o que acontece. É só vocês olharem a tela aqui. Aí quando a gente fala do 7,83 MHz, ele está em que faixa? Está nessa faixa aqui, ó. Na faixa do sono dos sonhos, da criatividade, da intuição. Quando a gente passa dos 8 MHz, a gente vai para o relaxamento, para a calma,
para pensamento abstrato, para estímulo do nosso sistema imunológico. Então percebam que quando você vai subindo, a gente vai para beta, que é o nosso dia a dia, que a gente está em vigília, que a gente está agitado, que a gente está ansioso, que a gente está dirigindo, que a gente está falando um monte de coisa. Então quando a gente está acordado, a gente está nessa faixa de onda mais agitada, ou seja, as outras harmônicas, né, que não é a primeira, é que interage com a gente. Só que quando a gente dorme, quando a gente acalma, quando a gente tem um contato com a natureza, quando a gente medita, a gente se conecta com a harmônica mais forte, que é a primeira frequência, que vai em 7,83 MHz. Então, provavelmente é por conta disso que a gente, quando vai para a praia, vai andar numa trilha, a gente vai numa mata, vai em algum lugar desse, a gente se sente renovado, né? Porque alimenta os nossos chakras. Quando a gente bota o pé no chão, bota o pé na terra, né? É gostoso andar na areia, é gostoso botar o pé na grama. A gente pega todo esse pulso, essa energia do planeta Terra, ela sobe no nosso chakra e vai nos energizando até aqui o coração. E quando a gente medita, quando a gente ora, a gente pega o que vem lá de cima do universo e para até o meio do coração. Olha que coisa linda. E aí você se equilibra. Mas o problema é que a gente está na cidade, a cidade é antena para tudo quanto é lugar, é celular, é carro, é rede elétrica, é Wi-Fi, é um monte de coisa, e aí você se desconecta, você fica desconectado, né? E você fica assim que nem um zumbi olhando só para o computador o tempo inteiro. Por isso que eu digo que você precisa pegar um tempo, sei lá, uma vez por semana, no máximo uma vez por mês, e se conectar. É por isso que eu falo que você tem que fazer a oração todo dia. Isso já lá na antiguidade já falavam a encarnação do som puro que é o Hum. O que é isso? Isso é o som da frequência da primeira harmônica. Olha que coisa! A gente está falando uma coisa muito antiga na humanidade que a ciência está comprovando agora. Mais uma, né? Então, por conta disso tudo, há teorias e estudos que te trazem vários benefícios da ressonância de Schumann para o seu corpo. São hipóteses, eu trouxe aqui 7 delas, e vocês vão ver que elas estão todas interconectadas. E aí eu expliquei para você da harmônica que conecta com a meditação indiana, qual é a vantagem de você estar na praia, como é que alimenta os chakras. Passei bem superficialmente, senão isso fica um treinamento muito longo, só para você entender. Então, o primeiro benefício está claro, né? Você sincroniza todo o seu corpo com esse ritmo, né? O ritmo teta, as ondas cerebrais que vão te dar paz, vão te dar sono, vão te dar calma, vão te dar tranquilidade, vão te dar equilíbrio. Então você equilibra o teu corpo como um todo quando você conecta. É assim que você sai energizado, se sentindo bem quando está numa praia, quando está numa floresta, alguma coisa nesse sentido. E automaticamente isso traz um segundo benefício, que é o quê? Libera você do estresse, acalma, reequilibra todos os teus ritmos biológicos do corpo. Pensa o seguinte, pensa que isso é uma onda. 70% do nosso corpo é feito de água, 70% do planeta é água, né? Entre 60% e 70%, tá? Então o que acontece? Isso aí vibra na água, isso vem à frequência. Então tem muita coisa que vai se conectando. Obviamente, se você está equilibrado, se você não está estressado, a tua saúde, o teu bem-estar mental, emocional, fica bem melhor. Consequentemente, você tem mais clareza, você tem mais entendimento, você tem mais pé no chão. E no quarto benefício, é uma coisa que eu ouvi falar há muito tempo atrás e eu não vejo as pessoas mais falando isso hoje, são os ritmos circadianos, tá? Que é o teu relógio biológico. Então você ajusta melhor o teu relógio biológico, ou seja, você é uma pessoa que gosta mais da noite, gosta mais do dia,
E às vezes você inverte isso tudo nessa loucura do dia a dia. E quando você medita, quando você começa a se conectar com a energia do planeta, você está se conectando com o pulsar do planeta. Você está se conectando com a ressonância de Schumann, porque o nosso cérebro está preparado para isso. Eu já mostrei para vocês a tabela aqui. Então isso tudo acontece numa boa. Tá? O quinto benefício é, quando isso tudo acontece, é o apoio do sistema imunológico. Há teorias que sugerem que quando você está fora dessa exposição da ressonância, quando isso acontece, há teorias que dizem que você tem problema no sistema imunológico. E aí, se você olhar quando você passa dos 8 MHz, aumenta o estímulo do teu sistema imunológico. Então perceba que está conectado com isso também traz o benefício. E ora, se você está equilibrado, se você não está com uma pessoa estressada, se você está bem com tua saúde mental e emocional, obviamente o teu mental está legal, então o teu poder de concentração, o teu desempenho cognitivo, é claro que ele vai melhorar, porque tem uma coisa está atrelada à outra. E aí, o sétimo benefício, como é que você faz então para se manter o máximo possível conectado com isso, já que você não está morando no campo, não mora na praia, não consegue todo dia à beira da praia, etc. Eu vou te dizer o que eu faço. Eu faço a minha meditação todo dia, eu faço meus banhos de erva, eu estou sempre conectado com a espiritualidade, sempre antes de dormir eu estou orando, sempre quando acordo eu oro em agradecimento, eu faço meditação, ou seja, eu procuro estar o máximo possível conectado com isso. E isso nos mantém sempre mais calmo, mais zen, mais equilibrado, e aí nos dá mais clareza para você não precisar falar algo sem necessidade, tá? A gente pode começar a olhar cientificamente que a NASA descobriu que muitos astronautas ficavam no espaço, ou seja, eles saíam muito desse campo do pulsar do planeta Terra e eles se sentiam muito mal, muito deprimidos, dava dor de cabeça. Aí a NASA fez um aparelhinho que coloca em todos os ônibus espaciais, tudo que eles fazem no espaço, um aparelhinho que fica simulando essa ressonância de Schumann. Você tem conta aí no mercado, você vai achar aí. É caro pra caramba, tá? A gente não precisa aqui. Eu acho que comprar para botar em casa é bobagem, você tá no planeta. Mas quem tá fora, eu acho bem legal. A NASA não diz nem que sim, nem que não, né? É o padrão deles, tá bom? Dito isso, coloquei isso tudo na mesa. O que a gente consegue conectar? Ciência com fatos reais, espirituais, orgânicos, físicos. Tá? O que é verdade e o que é mentira? Então eu trouxe algumas coisas fakes, porque eu fiquei indignado com um monte de bobagem que eu ouvi falar. O pessoal fala o seguinte, olha, quando a ressonância está parada, a gente sente reações no corpo, pode sofrer mutações biológicas celulares no DNA. Gente, isso é um absurdo que eu já ouvi. Tá? Não existe nada disso. O que existe é o contrário. Tá? Se você está dentro da ressonância e você começa a receber uma ressonância acima de 8 MHz, constantemente se conecta, aumenta o teu sistema imunológico. Mensagens alertando sobre alguma catástrofe, doença ou fenômeno. Por exemplo, a Terra está girando numa velocidade, os dias mais isso, mais aquilo. O pessoal começa a dizer, olha, a ressonância parou, a gente vai dar um salto quântico, isso é bom, isso é ruim. Gente, isso é tudo fake, isso é tudo balela. Não acredita em nada disso. Quer mais coisa fake? Olha esse gráfico, eu vi gente vendendo um curso caríssimo, custando mais de 3 mil reais, com esse gráfico dizendo que a gente circula em volta de Alcione, mostrando quando a gente entrou em 21 de dezembro de 2012, lembra do calendário maia? Quando entrou na Era do Gelo, que a gente fica no lugar de escuridão, de fotos, depois... Gente, é a coisa mais absurda, tá? Alcione é uma das estrelas do sistema solar das Pleiades. Não tem nada disso de cinturão de volta, aquilo... Não existe nada disso. Sabe por que a nossa galáxia é espiral? Porque tudo roda em volta de um Sol central. O que é o Sol central que a gente já sabe na astronomia? É um buraco negro gigantesco no meio da Via Láctea que deixa tudo agrupado, todos os sistemas solares, tudo está agrupado e tem uns braços. A gente está lá na pontinha de um braço.
Eu estou falando que tem um monte de gente falando bobagem, que está faltando estudar, está faltando ler, está faltando em artigos científicos, etc. Primeiro, tem gente que fala que as catástrofes aconteceram porque a Terra e o Sol ficam pulando de braço de um para o outro. E quando muda de um braço para outro, há extinções em massa. Isso jamais aconteceu. A gente jamais pulou de um braço para o outro. A gente jamais circulou em volta de outra estrela, de outra planeta. Não tem nada a ver. Todo mundo faz o mesmo movimento e a mesma velocidade em volta. O nosso Sol gira ao redor da Via Láctea e a gente gira ao redor do Sol e todas as estrelas giram também ao redor dessa Via Láctea e a gente está falando entre 200 e 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea. Então, a gente já falou isso no outro treinamento de transição planetária. E toda essa rotação tem um ponto central que eu falei, que é um buraco negro. E a velocidade que a gente está percorrendo, estimado pelos cientistas hoje, que a gente tem aparelho hoje, significa que o Sol já deve ter dado 22 voltas completas em torno da Via Láctea, se está certo afirmar que a nossa estrela tem 4,5 bilhões de anos. Então veja que vai por terra um monte de conversa fiada, de medo, de terror, de venda de cursos, de coisa fake. Então tome muito cuidado com isso, tá? Ainda mais hoje em dia que a gente tem a facilidade muito grande da internet, tá? Então eu trouxe aqui para você aonde que está na seta vermelha a Alcione, que ela fica na constelação de Touro, e a distância que ela está do nosso Sol. Ela é a maior estrela de um conjunto de várias estrelas da Pleiade. Isso não tem nada a ver com a gente, é outro sistema solar, tá? Então olha aqui, ó, nosso Sol está na seta vermelha mais acima e a seta embaixo está a Pleiade. Você olha a distância, o Sol fica enorme, a Pleiade fica pequenininha, de tão distante, acho que está a 9 bilhões de anos-luz, 9 milhões de anos-luz, ou 9 mil anos-luz, uma coisa assim. Agora deu branco na minha cabeça, mas é muito tempo, é muito distante, é muito longo. Então não tem condições da gente pensar nisso. E aí eu mostro, comprovo para vocês de novo. A gente está rodando todo mundo em espiral para o centro da Via Láctea. E naquele centro da Via Láctea a gente tem ali um buraco negro gigantesco e a gente vai ouvir o Sol central por causa do brilho que um buraco negro faz quando ele começa a pegar as estrelas. A gente não consegue entender isso direito, a gente não sabe, mas o nosso sistema solar está exatamente aqui onde está a seta vermelha e a gente nunca mudou de braço e está assim, sempre foi assim, sempre será assim, tá bom? O que acontece é que a gente está na fase de transição planetária. Na fase de transição planetária, só para vocês entenderem, para a gente resumir aqui de novo, o que acontece? A Terra é um umbral, tudo é umbral. A gente vive aqui na Terra, é umbral, é o mal, o bicho pega. Você desencarna, dependendo do que você faz, você tem 3 níveis de umbral quando você vai para que eles chamam de quarta densidade, né? Ou seja, você está desencarnado, esse corpo de matéria ficou aqui na Terra, você vai para a quarta densidade ou quarta dimensão, como vocês quiserem chamar. O que acontece? Você tem um umbral negro bem pesado, um umbral grosso, que você viu no filme, que assistiu aí o Nosso Lar viu. Aí você tem um segundo nível no umbral, um umbral mais cinza, onde tem várias colônias espirituais de pronto-socorro, cada uma a 1 quilômetro de distância em volta de todo o globo para ajudar essas pessoas que estão saindo dali, que precisam ser resgatadas, que precisam ter mais ajuda. E você tem um umbral mais cinza clarinho, mais leve, que são as cidades espirituais como o Nosso Lar. O que acontece é que a gente está entrando na transição planetária. E quando a gente adentrar realmente, totalmente num planeta de regeneração, por isso fala de transição planetária, não vai ser possível mais viver no umbral grosso. Ele vai ser todo levado. Acabou, não tem mais. Isso significa que a energia da Terra vai mudar. E dizem que a energia da Terra mudando, a frequência, a primeira harmônica sobe e a potência aumenta. E a gente começou a ver isso de 2012 em diante. Então, por exemplo, tem um relato em 2017 que pela primeira vez a ressonância de Schumann ultrapassou 36 Hz. Pela primeira vez.
Então, desde 2014, o pessoal está começando a perceber esses picos aumentando. Eu trouxe essa notícia, eu resgatei ela. Olha a data dela, 9 de fevereiro de 2017. Aí tem uma outra reportagem que eu consegui achar na internet, 1º de agosto de 2017. Detectado grande pico da ressonância de Schumann e ninguém sabe o porquê. Que grande pico é esse? A frequência começou a ficar bem mais alta constantemente e o power, a amplitude também. Aí eu trouxe aqui para você também uma coisa também que desapareceu, eu não sei porquê. Não vou entrar em teoria da conspiração, que eu acho que não tem nada a ver, mas alguma coisa aconteceu no dia 18 de junho de 2023 que isso foi apagado de Tomsky, de todos os relatórios, simplesmente apagou, desapareceu. Você tem dificuldade de achar isso. Não sei o que aconteceu, os medidores começaram a medir isso por alguns dias, acho que foram 2 ou 3 dias direto. Aí, será que foi defeito no aparelho? Eu não sei, todos começaram a medir isso. Alguma coisa aconteceu e a gente não vai saber, isso vai ficar guardado, só se alguém tiver mediunidade, alguma coisa certa que pode dizer e pode falar. E aí eu começo a mostrar para você que a ressonância de Schumann sempre foi assim, ó. Essa primeira que está aí, F1 branquinha, sempre foi 7,83 MHz, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Sempre foi flutuando nisso numa boa. O que aconteceu? Começou a mudar. Na maioria do tempo ela está bem acima de 7,83, ou seja, está mexendo na nossa imunidade, está mexendo com a gente. Repare que eu fiquei 2 dias praticamente completos bem acima de 7,83. Então isso realmente causa mudanças, mas são graduais. A gente às vezes não percebe, não sente. Nota que em 2025, eu trouxe alguns dias também, a gente continua com o mesmo efeito, ou seja, eu não acho mais que a Terra está pulsando em média 7,83 MHz, 83 Hz na sua primeira harmônica. Eu acho que subiu bem, tem a ver com a transição planetária. Só que é uma opinião minha pelas informações que eu estou recebendo aqui. E aí eu trouxe para vocês, em 2022, a gente tinha picos de amplitude e power, que essa frequência ela fazia um som muito alto, ia para 85, 35, chegou a bater 100 e tal, ou seja, é como se fosse um barulho ensurdecedor dentro das tuas células, a gente não escuta, como eu te falei. Aí eu trouxe para vocês em 2024, deu uma acalmada, e agora, em 2025, começou a dar outra pancada, ou seja, o que eu estou mostrando para você? As coisas são cadenciadas, ela vai dar um pico e diminui, vai dar um pico e diminui, ou seja, a gente está sendo preparado, os corpos estão sendo preparados para uma nova era, para uma nova terra, é isso que está acontecendo. Então talvez, se você está se sentindo estranha, irritado, com dor de cabeça, talvez não tenha nada a ver com a ressonância de Schumann. Pode ser gripe, pode ser estresse, pode ser, sei lá, obsessor, você precisa de um centro espírita, pode ser chakra desalinhado, vai no centro espírita tomar passe, o obsessor vai no centro espírita para te ajudar, precisa meditar. O fato é que, se você estiver conectado com o planeta, esse tipo de coisa acontece no dia a dia, porque a gente vai para a rua, tem contato com outras pessoas, mas não tem nada a ver com a ressonância de Schumann, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que assim, não vai mudar DNA, não vai ter mutação, não vai ter salto quântico, não vai ter, o planeta não vai girar, não vai ter nada disso diferente, tá? É normal, é tranquilo, o que está acontecendo é gradual, porque os próximos espíritos que vão começar a encarnar num planeta de regeneração é outra vibe, o planeta vai estar em outra vibração, as frequências vão estar mais altas, a energia vai estar mais forte, porque a gente começa a receber mais energia do Sol. O Sol é o que dá vida pra gente, tá? Então põe isso na tua cabeça, isso é conhecimento, se liberta, tira essas notícias fakes que a gente ouve tanto aí, que falam de mudança, de DNA, de não sei o que, não tem nada disso, é exatamente isso que eu falei para vocês, tá legal? Então espero ter te ajudado, espero ter esclarecido. Eu falei lá no outro treinamento, quando eu estava fazendo lá do Transição Planetária, que eu ia falar sobre ressonância de Schumann. Tá aqui, tá prometido, tá feito, tá bom? Tchau, fique em paz, fique com Deus
E se tiver dúvida, se quiser saber alguma coisa, não esqueça, escreva aqui no comentário ou manda e-mail para mim no quantoaluzcelestial@gmail.com. Fechado? Grande abraço, tchau.